Bom dia, Critica Brasil, bom dia todo mundo, bom dia, Kias, bom dia vocês, já esmagando aí no like, já se inscrevendo, se tornando membro do canal. A gente não cansa de convocar vocês para ajudarem os canais independentes a alcançarem o maior número de pessoas. E isso depende de um gesto muito simples, assinar o canal, dar likes nos nossos vídeos e, para quem pode, se tornar membro. São valores bastante pequenos e que ajudam enormemente a gente fazer um trabalho melhor, fazer um trabalho mais bem apurado. Enfim, a gente agradece muito quem pode ajudar a gente, mas de qualquer forma a gente pede para todo mundo, compartilha, dê likes, enfim, e ajuda a gente a crescer. Minha fala de hoje tem a ver com a falsa simetria que sempre se cria, né, entre o governo Bolsonaro e os governos petistas, em especial o governo Lula. Fica quase que impossível a gente comparar se a gente imaginar um ato que fosse do Lula semelhante a essas aberrações, né, que o Bolsonaro vem cometendo, sem que ele fosse absolutamente achincalhado e destronado, né? O Lula, ele sempre fala que ele tomou muito cuidado, que ele tinha que andar muito na linha, porque ele sabia que ele estava no olho do furacão. E não faltou acusação sobre os filhos, sobre Dona Marisa, sobre irmãos, enfim. E nada, nunca, nada foi comprovado, e pelo contrário, o que se comprovou é que havia realmente gabinetes do ódio produzindo fake news, gente, inclusive gente séria, né? Não era, na época nem era os filhos do presidente, era gente ali do PSDB, do Tucanato, produzindo fake news de mansão de Lulinha, JBS do Lulinha, enfim. Absurdos que a gente teve que enfrentar. Mas é estranho que nesse governo as coisas, as aberrações às vezes, por mais que elas vazem, tem coisa que fica estranhamente oculta. Uma matéria bem escondidinha aqui no site dos ruralistas, dizendo que o site destaca irmão de Pazuello em grupo de extermínio no Amazonas. Prestes a deixar o cargo, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o irmão mais velho, Alberto, são sócios de 3 empresas, sendo uma delas a JA Leite Navegação no Amazonas. Lembrem-se, o Pazuello foi a pessoa que não tomou providências em relação ao estado crítico do oxigênio no Amazonas, ao estado crítico da pandemia no Amazonas. E, por acaso, ele e o irmão têm, né, são largamente conhecidos na região. Uma matéria, né, que saiu na década de 90, o site Olho nos Ruralistas destacou essa matéria de que o Eduardo Pazuello, né, o irmão dele, o Alberto Pazuello, irmão do Eduardo, participaria do grupo de extermínio Afirma na década de 90, né? Enfim, descobriu-se que eles têm essas empresas no Amazonas. E nos anos 70, quando o ministro ainda era adolescente, ambos eram sócios de financiadoras no Rio de Janeiro, enfim. E o Estadão e a Folha e o Olho nos Ruralistas levantou um episódio envolvendo o tal do Alberto Pazuello. Ele tentou disfarçar, mudando a grafia do nome, tirando um L, mas se trata da mesma pessoa. A matéria, feita pela repórter do Estadão, em 1996, Kátia Brasil, abria assim: empresário é preso por estupro e tortura, sexo, drogas e videotape. Assim vivia o empresário Alberto Pazuello, 42 anos, isso em 1996. Em sua residência, numa área nobre de Manaus, com adolescentes mantidas em cárcere privado. Elas eram atraídas com anúncio de um jornal oferecendo R$350 para copeiras domésticas. Segundo a reportagem, Alberto foi preso em flagrante. Ele estava com as adolescentes, uma de 14 e uma de 17 anos, e a 17 anos foi pega quando a polícia chegou e deu flagrante, beijando os pés do Alberto Pazuello.
Com ele foram apreendidas escopeta, pistola automática, cocaína em pó, em pasta, maconha, uma filmadora, enfim, um arsenal. O empresário foi preso sob acusação de porte de drogas e de armas, estupro, atentado violento ao pudor e cárcere privado. O flagrante só foi possível porque uma adolescente de 14 anos fugiu um dia antes e denunciou o empresário. No ano anterior, Alberto já havia sido acusado de manter cárcere privado uma adolescente de 17 anos. O empresário a deixou 5 dias com os braços amarrados ao exaustor da sauna da casa. A mão direita da jovem teve que ser amputada. Em 4 de junho do mesmo ano, dias após a reportagem do Estadão, a Folha publicou a matéria. Testemunha liga empresário a grupo de extermínio do Amazonas. Esse grupo afirma. De autoria do repórter André Mugiati. Uma testemunha relacionou o empresário Alberto Pazuello, preso desde o último dia 28, a um grupo de extermínio. Enfim, ele fugiu da prisão, depois foi capturado e se disse inocente. Enfim, quem é inocente não foge. Por que eu li tudo isso? Porque é importante a gente perceber quem são as pessoas que participam desse governo. Você nunca ouviu falar do irmão do Pazuello, certo? Imagine se fosse o irmão de um ministro petista, se fosse irmão do José Dirceu, do José Genuíno, se fosse o irmão... Se isso não causaria espécie. Obviamente, Eduardo Pazuello não tem nada a ver com o irmão, apesar dos dois serem sócios de empresas no Amazonas. Segundo a reportagem diz. Eu estou reproduzindo o que diz uma reportagem. Ele não tem nada a ver com isso, a não ser que ele é sócio da empresa. Mas o irmão... não vazar uma história dessa não causar espécie, não causar espanto, não causar alvoroço, e, ao que parece, o currículo, né, familiar das pessoas que cercam Bolsonaro é bastante peculiar. Né? Muita gente ali nos gabinetes, né, que eram ligados ao Rio das Ostras, à turma do Rio, ao escritório do crime no Rio das Ostras, ao Adriano, aquele que teve o celular... Ninguém mais sabe, né? Porque quando as conversas do celular do Adriano chegaram perto do nome Bolsonaro, calou-se a investigação. Enfim, muita coisa embaixo do tapete, muita gente escondendo do Brasil a verdadeira cara deste governo, que mata as pessoas sem ar, que mata sem medicamento, que mata sem atendimento e que constrange as pessoas a saírem sem máscara, a se aglomerarem em nome de uma economia que não vai voltar ao normal, dada a situação global. A inflação não tem nada a ver apenas com a pandemia, tem a ver com o dólar alto, o dólar fica... A gente parou, o mundo bloqueou o comércio com o Brasil, enfim, tem várias restrições que, claro, tem a ver com a pandemia, mas não é exatamente a ver com a pandemia. Mas é bom que se anote que as pessoas que cercam Bolsonaro e seus familiares, em geral, são pessoas que estão envolvidas com coisas nada bonitas e nada boas. Então, que justiça seja feita, que a verdade venha à tona e que a gente consiga se safar desse governo malfadado. Esse é o Critica Brasil de hoje, sexta-feira. Espero que vocês se cuidem bastante. Um fim de semana, que todos tenham um bom fim de semana junto aos seus, se protegendo, lavando a mão, álcool gel, máscara, evitando aglomerações, se restringindo ao seu cerco familiar mais próximo. Não se exponham, né? Não exponham a sua saúde nem a dos seus. E me ajudem também no meu canal, Jogo de Damas JDD. Vai lá, dá um curtir, vai lá. Todo dia tem vídeo agora. De quarta-feira a gente tem entrevista e nos outros dias a gente tem vídeo. E lá como cá, a gente depende da assinatura, dos likes, de você se tornar membro. Então, enfim, a gente está esperando você. Bom dia para todo mundo, bom dia Kias, bom dia equipe, bom fim de semana.